Olá, território obscuro. Gostaria de contar uma história que o meu tio me contava por várias vezes. Todas as vezes que nós reunimos a família, meus avós e meus tios, lá no município de Terra Alta, no Pará, ele gostava de contar essa história. Meus avós e tios não gostavam muito de ouvir, mas eu adorava. E vou contar aqui como se fosse ele contando. Irei privar o nome das pessoas que estavam no acontecido. Bom, foi assim. Como de costume, era mais um dia normal. Eu saí para trabalhar e eu sempre vou de bicicleta. Nesse dia, um dos meus amigos me chamou para ajudar ele a arrumar o telhado da casa, pois estava só ele e a mulher fazendo o serviço sozinhos. E ainda por sinal ela estava grávida. Bom, ele ia botar as telhas em torno de 15 horas, porque ele trabalhava também. Eu aceitei, obviamente, e de tarde eu fui até a sua casa. Sua esposa estava fazendo um café e ele já estava em cima do telhado, arrumando algumas telhas. Dei um oi, boa tarde e já fui ajudando. Acabamos de colocar todas as telhas, já era por volta das 7 horas da noite. Não me lembro muito bem, mas era daí para mais. Meu amigo me convidou para jantar, mas eu falei que não precisava. Eu queria ir embora, estava cansado. Queria ir embora logo para casa. Agradeci pelo convite e ele me acompanhou até a porta e me falou para ter cuidado na volta de casa e que eu avisasse quando chegasse em casa pelo celular. Falei que estava bom, me despedi e fui seguindo o meu caminho. No meio do caminho, eu vi um senhor de idade que vinha resmungando alguma coisa. Estava bravo, nervoso, irritado. E para não ter nenhum problema pro meu lado, olhei para ele e só dei uma boa noite. Aquele senhor olhou fixamente para mim e começou a me xingar, desnecessariamente. Começou a me ameaçar também. Eu fiquei só encarando. E ele foi falando alto, xingando de tudo quanto é nome. Bom, eu dei de ombros e fui para casa e ignorei, não queria confusão. Chegando em casa, a minha mulher veio com uma cara assustada me falando que apareceu um senhor por lá. Aquele mesmo que eu vi no caminho, pela descrição que ela falou, pedindo comida e água. Mas ele não pediu de uma forma educada. Ele sim mandou ela, que era obrigado a dar água e comida para ele. Óbvio que minha mulher negou por causa da forma que ele estava falando, com a falta de educação. E nisso ela me falou que aquele senhor começou a ameaçar ela e as nossas filhas. A minha mulher fechou a porta na cara dele. Ele foi embora xingando ela e falando bem alto, resmungando um monte de coisas. Obviamente que eu fiquei preocupado e eu pensei que ele iria voltar para fazer algo a elas. Bom, deixei todos os meus cachorros soltos no quintal e eu também tinha uma pistola e uma espingarda. O senhor não ia querer fazer algo por alguém armado. Bom, felizmente meus pensamentos estavam totalmente errados do que estava realmente por vir. Minha mulher e minhas filhas foram dormir. Fiquei acordado de guarda, esperando o senhor, ou sei lá, algo mais poderia acontecer. Estava assistindo TV num volume bem baixo, para escutar se alguém chegasse lá fora, e se meus cachorros também dessem um aviso. Foi aí que eles começaram a latir loucamente. Loucamente mesmo. Eu fiquei até assustado, porque eu nunca tinha ouvido eles latirem de uma forma tão agressiva. Foi aí que eu escutei umas cavalgadas se aproximando e pensei, poxa, aquele homem chegou, mas chegou de cavalo. Peguei a minha pistola e fui até a janela, e os meus cachorros ainda latindo. E antes de eu olhar nas frestas da janela, ouvi um rosnado muito diferente, grosso, ameaçador. Até pensei que aquele velho trouxe com ele cachorros de porte grande. Foi aí que comecei a ouvir meus cachorros a chorarem. Fiquei enfurecido, porque achava
que ele estava batendo neles, ou até mesmo os cachorros dele atacando os meus. Foi aí que eu saí para fora e tive uma visão que iria atormentar eu para toda a minha vida, até o dia da minha morte. Aquilo era um ser grande, mas muito grande mesmo. Pelagem preta, pelos ralos. Tinha uma cabeça parecida com a de cachorro. Estava torta e ele parecia ser corcunda. Tinha um dos braços encostado na barriga. Era o antebraço como se estava defeituoso. Isso sem falar das pernas, que pareciam que tinham sido torcidas para trás ou quebradas. Unhas horrivelmente grandes e dentes enormes. Era aterrador aquele animal, se é que posso chamar aquilo de animal. Apontei a arma para ele, mas aquilo parece que notou a minha presença e olhou diretamente para mim. E meu Deus, se eu tivesse definição verdadeira do demônio, aquilo seria um. Era horrivelmente. Tinha olhos amarelos, parecendo tochas ou faróis de carro. E aquilo ali me olhando. Se levantou rápido, meio que estivesse tonto, cambaleando. Ficou em pé. Sim, ficou nas duas patas traseiras como uma pessoa. E ficou me olhando por um pouco de tempo. Aquilo partiu para cima de mim. E no desespero, eu disparei 2 vezes. Um tiro pegou na perna e o outro no peito. E aquilo veio caindo para cima de mim, cambaleando. Eu me desviei para não me acertar. Ele deu um murro, ou sei lá o que era aquele som que ele fez. Parecia muito mais que uma pessoa tentando gritar. Bom, se levantou rápido, saiu correndo para umas árvores. Tinham perto da minha casa e sumiu na escuridão, fazendo um som que parecia um uivo. Minha mulher saiu de casa e minhas filhas também, e rapidamente levei elas para dentro de novo e tentei acalmar elas. Sorte que a mais nova tinha um sono pesado e não acordou com o barulho dos tiros e urros daquela criatura. Tentei falar o que aconteceu de forma que não as deixassem mais assustadas ainda. Coloquei meus cachorros para dentro de casa e continuei de guarda, caso aquele bicho voltasse. E já era madrugada, amanhecendo o dia, quando eu consegui dormir. No outro dia, soube da notícia de uma pessoa que foi encontrada no meio da rua, nua e morta, toda suja, com 2 furos de bala no corpo. Logo pensei, corpo nu e morto, 2 furos. Será que... aquele bicho que veio ontem à noite de madrugada levou 2 tiros. Meu Deus. Bom, eu fui averiguar quem era a pessoa e chegando no lugar que supostamente foi encontrado o corpo, já não havia mais nada. Só uma poça de sangue no chão. Vi algumas pessoas e uns adolescentes assustados com alguma coisa no celular e deduzi que eles possam ter tirado fotos do corpo. Fui falar com eles e era o que eu pensava. Olhei as fotos e era o velho que estava lá na foto, morto e com os furos que eu tinha dado nele ontem à noite, na forma daquela besta aterrorizante. Bom, Deus livrou eu e minha família daquele bicho. Não consigo imaginar o que teria acontecido se eu não tivesse ficado de guarda na noite. E por Deus, pelo nosso lado as coisas ficaram bem, já aquele senhor não teve o mesmo destino. Bom, é isso que o meu tio me contou várias vezes quando íamos nas férias de Natal, Ano Novo ou alguma reunião de família na casa dele. Eu acredito em sua história. Ele me mostrou até o local onde acharam o corpo. E alguns dos seus amigos confirmaram o acontecido, que naquela noite ouviram sons e urros tenebrosos do lado de fora de suas casas. Esses bichos existem e devem estar vagando por aí sem rumo algum, causando terror a quem o vê e cruzar o seu caminho. Bom, espero que tenham gostado do relato do meu tio. E obrigado, Território Obscuro. Um belo dia
noite a todos. Tá aí, galera. Vamos aí a um segundo relato. Bom dia, boa tarde, boa noite, território obscuro. Vou contar aqui uma história contada por meu tio. Bom, a minha falecida avó morava no interior do Maranhão. A sua casa ficava praticamente em frente ao cemitério lá da cidadezinha onde ela morava, onde nunca se viu nada de estranho, até naquele dia. Para que todos compreendam melhor a história que eu vou contar e entrar mais profundo em detalhes, a casa fica em frente à BR-135 na saída da cidade. Não tem portão na frente, só uma varanda, e a maior parte dos vizinhos são parentes, cidade pequena. Bom, pois bem, estavam sentados na porta da minha avó algumas pessoas conversando tranquilamente, quando ouviu-se gritos vindo do cemitério. Era o coveiro, que além dos gritos, saiu correndo desesperadamente para o meio da BR, atravessou a estrada e caiu na porta da minha avó. Ela e os outros o socorreram rapidamente com um copo de água e abanos. Depois que acalmou-se um pouco, contou-lhes o ocorrido. Diz que estava a limpar em volta das lápides com um facão, tirando todo o mato que estava por cobrir algumas sepulturas, quando sentiu uma vontade de fumar um cigarrinho de palha. Sentou-se em cima de um dos túmulos, colocou o facão do lado, fez o cigarro e fumou. Descansou um pouquinho e, quando procurou o facão com a mão, disse que o mesmo não estava mais ao seu lado. E quando ele virou-se, viu um homem e uma mulher bem sujos e com as roupas bem velhas rasgadas. E quando ele reparou que o seu facão estava na mão da mulher, olhou espantado e ela sorriu para ele. Ele disse que a boca dela estava podre, os dentes todos quebrados e o cheiro que exalava era muito forte. Por isso, ele havia gritado e saindo correndo lá de dentro do cemitério. Meu tio e os outros homens resolveram voltar lá com o pobre coveiro, que não queria de modo algum voltar ao local, mas necessitava buscar seus pertences. Logo na entrada tem um túmulo daqueles que parecem uma casinha, onde geralmente coloca-se mais de um membro da família. Não me lembro o nome daquele tipo de sepultura. Meu tio conta que ela era toda fechadinha, tinha 2 janelinhas no espaçamento de um tijolo e era toda revestida de cerâmica preta. Quando o coveiro aproximou-se dela, começou a gritar, e quando ele armou-se para correr, os homens o agarraram e ele pediram para que ele se acalmasse e dissesse o que estava acontecendo. E foi quando ele começou a gritar que a mulher que ele havia visto estava olhando para ele da janelinha da sepultura e estava sorrindo para ele. O coveiro então perguntou se eles não estavam sentindo um cheiro de podre. Um deles olhou para dentro da janelinha e não viu absolutamente nada. Eles pegaram as coisas do coveiro e saíram de lá rapidamente. O pobre coveiro, depois de 12 anos de serviço, demitiu-se e passou alguns dias sem nem passar por lá na frente. Até que um mês depois, ao tentar atravessar a BR, um carro o atropelou e ele veio a falecer. Será que tinha sido a morte tentando lhe avisar que a sua hora estava próxima? Bom, isso não se sabe. Mas até hoje, essa história ainda é contada pelo meu tio e por alguns moradores daquela região. Bom, esse é o meu relato, Território Obscuro. Espero que coloque no seu canal. Obrigado. Tá aí, galera. Vamos aí a um terceiro relato. Olá para todos. Eu tenho escutado muitas histórias aqui no canal e em outros canais também. Bom, eu venho
de uma parte remota da região central do Brasil. E enquanto eu crescia, eu ouvi muitas histórias da minha família sobre coisas paranormais. Bom, essa história verdadeira que eu vou contar agora já me foi contada muitas vezes e eu sempre fico meio assustado com ela. A nossa família tem anjos protetores. Vou falar isso por falta de uma definição melhor, que sempre nos avisa sobre o perigo ou quando vai acontecer alguma coisa. Na verdade, são dois. E quando eu falo anjos, eu quero realmente dizer que são grandes cachorros negros. O meu tio-avô era um dos líderes da nossa pequena comunidade. Ele praticamente era a lei por lá. E sempre que havia disputa sobre alguma terra, alguma confusão entre famílias ou entre as pessoas, era ele que chamavam para resolver. Quando ele era vivo, ele tinha uma forte ligação com esses dois grandes cachorros negros. E sempre que alguém morria, ele sabia, pois antemão eles apareciam e falavam para ele. Ele sempre sabia antes que os outros da morte de alguém ou de algum acontecimento crítico. E isso acabou acontecendo em casa uma vez. Agora eu vou contar duas histórias. Essa primeira história aconteceu anos atrás, no meio do mato. Aconteceu com o meu tio e minha tia. Eles tinham decidido ir acampar e pescar no final de semana. Eles foram para um lugar da região famoso pela boa pesca. E depois de descarregar as malas e montar o acampamento, foram pescar. Antes de escurecer, o meu tio e a minha tia estavam parados na margem do rio. E a minha tia notou dois grandes cachorros negros um pouco longe deles, em pé, um do lado do outro. Ela apontou os cachorros para o meu tio, e depois que ele os viu também, ficou um pouco preocupado, pois não tinha ninguém mais ali com eles. E ele cresceu ouvindo as histórias dos cachorros também, então sabia que alguma coisa estava por vir. Então, depois de conversarem um pouco, eles decidiram que provavelmente não era uma boa ideia ficar por ali. Então empacotaram tudo, guardaram as coisas no carro e voltaram para a cidade, antes que ficasse muito tarde. 2 dias depois, eles já tinham até se esquecido sobre aquele assunto. E então, no noticiário da noite, eles viram uma reportagem sobre um pai e um filho que estavam pescando a alguns metros ali de onde eles estavam e tinham sido assassinados a facadas por um ladrão que, depois de roubar eles, jogou os corpos no rio para os jacarés comerem. O ladrão continuou com sua matança por mais umas 2 semanas. Foi quando ele finalmente foi morto pela polícia. Bom, essa é uma outra história, uma história bem triste. Quando meu pai e os irmãos deles estavam em torno dos seus 20 e poucos anos, eles participavam de competições de futebol nas cidades vizinhas. Dessa vez, a minha avó ficou insistindo para que o irmão mais novo do meu pai fosse para o jogo no mesmo carro em que eles fossem, e que era para eles tomarem conta dele. Todos concordaram e falavam que iam tomar conta dele. Mas esse irmão mais novo deles tinha um temperamento bem forte e acabou indo em outro carro com os colegas. O carro em que ele estava indo foi atingido por um caminhão gigantesco e ele morreu na hora. Depois de anos de lamentação, os meus avós falaram que naquele dia, mais cedo, eles tinham parado na estrada para descansar um pouco de uma viagem longa que estavam fazendo para outra cidade. E um imenso caminhão passou voando por eles. E até hoje, eles juram com a mão na Bíblia que quem estava na direção não era um homem, mas sim um cachorro negro. Bom, essa é a história
que sempre conto na minha família. Obrigado por contar em seu canal. Tá aí, galera, 3 relatos sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.